Oi, gente, de volta para mais um programa É o Canal. Eu tava com saudade de você. Jura? É Ah, eu verdade. também. Eu ta- Não, na Que verdade. fofo, né? Que É. amor. Gostando de Vai. você, Elisa, gostando de você. Não, tá gostoso, Tá, né? tá bom. E não, tá gostoso por quê? Porque Porque a gente tem convidado pessoas muito bacanas. E acho que esse espaço de falar de teatro é realmente uma grande sacada da Morente. Realmente, dar espaço para as pessoas poderem falar. Vamos tentar não cortar eu não o tenho cortado. convidado. Eu tenho É, mas cortado? segura a ansiedade. Mas, Deixa a eu- mas, eu, pessoa mas eu falar, não falar corto. do Eu corto trabalho você. dela. Às vezes Né? eu corto Vamos. você. Vamos. Mas é agora, de verdade, saber que toda quinta-feira nós estaremos aqui falando de teatro. Aham. Assunto é o teatro e com convidados especialíssimos e apaixonados também por teatro, convidados e convidadas. É um prazer inenarrável. Realmente. Inenarrável, não Não, é? É sério mesmo. É assim, verdade. claro que todos nós que fazemos teatro, nós somos apaixonados pelo teatro. Mas saber que a gente pode reunir outras pessoas apaixonadas também é muito bacana. E vem cá, mas setembro tem muita coisa boa para acontecer, não tem? Muito, mas tem coisas assim maravilhosas que estão para acontecer. Inclusive, é claro que nós não podemos chamar todo mundo, porque não temos espaço aqui uma vez por semana. Vamos fazer diário? Olha, vamos lá. Não, mas assim, ó, muitas coisas incríveis para acontecer. Mas vocês sabem, se vocês quiserem saber o que entrará em cartaz e o que permanece em cartaz em setembro, www.canalmf.com.br e as redes sociais, se não Eric me mata, arroba Morente Forte, não, arroba Canal MF, é isso, e o Facebook também, Canal MF. Me atrapalhei um pouquinho, mas faz Sim, mal mas atrapalhar um o pouco, né? importante É é que vai ter toda a programação lá no canal MF. Todas as peças estão em cartaz, reportagens incríveis com jornalistas incríveis que vocês já viram aqui no decorrer desse mês de agosto, os jornalistas incríveis que escreveram matérias. Tem a gente fala só das peças de São Paulo, mas tem o Por Aí também. sei. Então, por aí as peças estão fora de São Paulo. Muita coisa bacana. Acesse que vocês vão ver. Só sobre teatro. Ótimo. Agora a gente é uma convidada hoje É. muito Gente, bacana. porque assim, ela não é fraca, gente. Não é? Essa É mulher, poderosa. nossa, ó, ela dirige os grandes musicais que Faz já direção estiveram em musical. cartaz, estão em cartaz em São Paulo. Ela é compositora, ela é Dramaturga. dramaturga. Gente, ela faz gente cantar que nem sabia que cantava. Mas você ela não E faz consegue. cantar bem. Não, eu, no caso, Não. se ela conseguir, é milagre absoluto. É Fátima. Aí tem que ir para Fátima. Mas vamos apresentar a nossa convidada, realmente muito especial. É uma artista de uma sensibilidade absurda e com o maior prazer ela vem falar de um novo trabalho, Fernanda Maia. Obrigada. Fernanda Nossa, Maia. Mas eu já estou envaidecida de tantos elogios, Mas de tantas coisas. Obrigada. Obrigada pelo convite. É tão importante essa iniciativa da Morente Forte de falar de teatro. Depois de tudo que a gente passou, nós artistas que fomos marginalizados, que fomos acusados de tanta coisa, a gente abrir Sim. espaço para a gente compartilhar e para a gente falar sobre isso com todo mundo. Trazer de volta a opinião pública para o nosso lado é de uma importância tão grande. Então, eu quero agradecer demais o convite. Primeiro que eu gosto muito de falar de teatro, é um dos meus assuntos preferidos, né? A gente que é de teatro, né, passa 8 horas dentro de uma sala de ensaio e depois vai para o bar falar de teatro, né? Continua falando. E obrigada pelos elogios. Merecidíssimos, né? merecidíssimos e você tem feito um trabalho constante na difusão, não só de grandes atores dentro da área do musical, você tem contribuído para que eles possam brilhar por aí. Isso também é um dom muito especial. Tem muita gente agradecida a você. Que bom, fico Não, feliz. é bacana isso, Fernanda, porque não é o seu talento não é só seu, né? Você distribui isso para as pessoas e isso tem que ser reconhecido. Mas eu acho que conhecimento é como afeto, né? Ele faz sentido só se ele é compartilhado. Se você tem um conhecimento que você só guarda para você, a gente não vê muito sentido nisso.
essa questão da gente entender qual é o nosso propósito, qual é o nosso propósito de vida, né? A gente, aqui no Brasil, parece que é tudo feito para que a gente não faça teatro. Então, ninguém nos... Não tem a gente não tem um ambiente que diz, puxa vida, que legal, como é fácil, como é bom, nada é fácil, nada é fácil. Então a gente tem que realmente levar isso como um propósito de vida e acho que um propósito de melhora de uma sociedade, né? Porque o teatro é uma ferramenta poderosíssima e a gente tem que estar cada vez mais conectado com a gente mesmo, conectado com o nosso tempo. Acho que o teatro tem que servir ao nosso tempo, tem que servir as pessoas, tem que servir ao nosso país, tem que servir à nossa sociedade, ele tem que estar conectado com a nossa sociedade, porque senão ele vira uma frivolidade elitista, né? Um teatro que não serve para nada, né? E eu não estou falando eu não estou dizendo que as coisas têm que ser, não pode ser entretenimento, tem entretenimento da maior qualidade, inteligente e bacana e que oferece uma reflexão, às vezes por meio de uma comédia, de uma risada, né? Não é para divertir, mas ele também tem que estar conectado com o nosso tempo, né? Eu pelo menos acho com isso. Com certeza. Mas é isso mesmo que você falou, né? O teatro, você não pode usar essas palavras, ele alimenta, né? E você alimenta e distribui isso para as pessoas, porque o encontro do palco com a plateia, e os teatros são cheios, né, Fernanda? Lotados. Assim, eu fui em muitos teatros, muitas peças em agosto, assim, vou sempre que eu posso. É uma coisa assim, os teatros lotados, assim, ou os teatros de teatro até comercial, mais comercial assim, que ou do Sesc, ou de graça, ou caro, barato, as pessoas estão se virando. Porque é engraçado que as pessoas falam, tem espetáculos muito caros. Às vezes não são tão caros, é que você não está habituado a pagar teatro. Às vezes realmente é caro para as pessoas. Tem uma coisa do o capital cultural doméstico, né? A gente vem de uma economia arrasada também, que está meio... Mas também tem o que você prioriza para gastar, né? Então, às vezes, você não paga o ingresso do teatro, mas você paga uma outra coisa, então você escolheu aquela outra coisa. Não é que você não tem o dinheiro, é que a sua prioridade, às vezes, é outra. E às vezes tem teatro de graça mesmo. Tem. Assim, os atores, eu gosto de reforçar isso. Os atores ganham, todo mundo ganha, porque ninguém é obrigado a trabalhar de graça, muito menos ator e equipe de teatro, mas é subsidiado e tem prêmios e tem várias coisas assim que isso possibilita que você assista um espetáculo maravilhoso de graça, ou no Sesc ou no SESI. Total. Né? E essa arte que está tantos milhares de anos, né? Sei lá, 5.000 anos e tal, igual, não estou dizendo igual, mas dentro de uma... A premissa é a mesma. A premissa é a mesma, né? Atores, plateia. Um espaço, plateia. Gente contando uma história. É igual. Isso, para ficar tanto tempo dessa maneira, tem que ser uma experiência muito poderosa. E na verdade né? Principalmente com o resgate de uma sociedade pós-pandêmica, como a gente está vivendo. Né? Com certeza. E eu continuo achando que depois da pandemia, o público, eu acho que se tornou mais sensível, mais aberto, com um olhar, com uma escuta diferente. Não vou dizer que teve uma mudança drástica, mas tenho sentido o público mais disponível. Talvez até mais vulnerável, eu diria, sabe? Eu tenho visto gente se emocionando como não se emocionava antes. Exatamente. Então, mais abertos para uma experiência mais emotiva, mais afetuosa dentro do teatro. Eu, pelo menos, eu tenho visto gente que vem falar com a gente, fala assim, nossa, essa peça me curou, melhorou minha vida, modificou minha vida. Então, essas experiências muito fortes, afetivas, de uma origem emocional, porque eu acho que, num determinado momento, a gente ficou também com o teatro muito... não estou criticando, não é nada disso, eu acho que tem lugar para todo mundo, mas eu acho que a gente ficava pensando muito no cabeção da história. Eu vejo muitos colegas que, às vezes, têm um certo preconceito com a coisa que emociona o público. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas assim, como eu trabalho com teatro e música, essas duas coisas são indissociáveis, porque a música
tanto no teatro quanto no cinema, é aquela coisa que vai fazendo assim para a emoção, né? Ó, vem por aqui, vem por aqui. Agora você vai dar uma choradinha, agora você vai dar uma risadinha. A música está absolutamente costurada na emoção, no teatro e no cinema. Parece que o pensar no público parece quase uma ofensa para alguns artistas, né? Assim, não, eles têm que aceitar tudo. Não, eu acho que às vezes tem que ter a delicadeza de ver também o que o público está esperando. Porque às vezes o cotidiano é tão árido, a vida está tão difícil, não é que você tem que enganar a realidade ou distorcer, mas eu acho que você pode comunicar isso de uma maneira afetuosa. Eu acho que pode. Eu acho que é diferente, por exemplo, de tem gente que fala, mas é isso que o público quer. A gente nunca sabe o que o público quer. Se a gente soubesse, todo mundo fazia sucesso. E esse não é o caso, né? O Gilberto Gil tem uma frase muito interessante, vamos ver se eu me lembro. Ele diz assim: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Né? Então, se a gente quer ter uma experiência muitas vezes inovadora, a gente tem que bancar as nossas escolhas. É isso que o público quer? Não sei. O público não viu ainda, né? Foi o caso, por exemplo, do Brenda Lee, o Palácio das Princesas. Que, aliás, eu ia falar disso, que trabalho lindo, né? Foi um trabalho muito legal para a gente, para as meninas também, para as atrizes. Quebrou muitos paradigmas, abriu muitas portas, não só para elas, para as atrizes que fizeram a peça, mas para muitas atrizes trans e travestis que estão sendo chamadas para fazer outras peças, né? Acho que dramaturgas, diretores, direções, produções estão também olhando para essa população, para essas artistas incríveis que têm que ser incluídas, que têm que ter oportunidade, enfim. E uma dramaturgia que precisa ser criada, né, a partir disso, né? Sim, que as contemple, né? Pode não ser uma dramaturgia nova, mas tem que ser uma dramaturgia que contemple também essas artistas, né? E esses artistas, no caso dos homens trans e tal. Enfim. Bom, mas eu acho que você está muito ansiosa. Conheço um pouquinho a Fernanda. Mas feliz, estado né? Natural, não, mas natural. Você está muito... Eu não estou ansiosa, eu sou uma pessoa ansiosa. E amanhã estreia... Olha só, vamos falar? Amanhã estreia o solo Denise, autoria Fernanda Maia. E atuação Fernanda Maia, com direção do meu irmão Zé Henrique de Paula. Zé Henrique de Paula. Você sabe que a gente se conhece desde antes de nascer, né? Ah, é? Tem gente que não conhece. Que alegria deles, tá vendo? Eles não, é verdade, porque minha mãe era colega de faculdade da mãe do Zé. Que lindo. Antes delas casarem. Meu pai era amigo de fazer footing. Agora eu revelei a idade quando eu falei footing, mas vocês dão um Google e vão perguntar aqui pro Google o que é um footing na praça, tá? Não é do meu tempo, mas eu sou uma pessoa muito culta, então eu sei que é um passeio na praça, cidade do interior, então eles iam fazer lá a voltinha na praça. Então meu pai era amigo do pai do Zé de dar a voltinha na praça para paquerar as meninas que saíam do clube, as meninas que saíam do cinema. Entre elas, a mãe dele e a minha mãe. Então a gente se conhece, quer dizer, eu digo que a gente se conhece desde antes de nascer. Porque as famílias se conhecem, as nossas mães se conhecem, e trabalharam juntas a vida inteira também. Elas trabalhavam na mesma escola, ambas eram professoras, eu fui aluna da mãe dele, e elas trabalharam por 30 anos na mesma escola. Então acho que é kármico mesmo. Ele é meu irmão de vida, é um parceiro de vida. E deu certo, né? História, né? Eu acho. É linda a história. A gente está junto, trabalhando junto há 31 anos. Nossa. E os dois trabalhando com uma sensibilidade e um trabalho absolutamente sério e complementar, né, também, porque ele complementa você o complementa, e vocês têm trabalhos também diversos, que você faz trabalhos belíssimos sem ser junto com o Zé Henrique, e ele também, né, quer dizer, então existe um universo, e fora que vocês têm aquele espaço maravilhoso que é o Núcleo Experimental. Que é o Núcleo Experimental, que eu digo que é um teatro que está sempre para fechar, né? Porque é muito difícil manter um espaço
né? Um espaço como aquele e tal, mas a gente está resistindo, a gente está 11 anos já Sorte aberto. nossa, sorte nossa. E me conta sobre Denise, como que foi isso, como que se deu essa maravilha que estreia amanhã, dia 1º de setembro. Lá no Núcleo Experimental. Isso. Célia, é meio difícil contar como é que foi. Eu estou trabalhando há muito tempo, eu já trabalhei como atriz há muito tempo. Eu comecei junto com o Zé trabalhando como atriz, né? No teatro amador, a gente fazia no interior, tal. Aí a gente veio para São Paulo para trabalhar e eu vim para cá, para São Paulo, para ser atriz. Mas acontece que naquela época não tinha muito, lá no 90 e tanto, 98, 95, 98, não tinha tanto direção musical. Inclusive, até hoje, não tem uma escola de direção musical, né? Uma escola para formar diretores musicais para teatro. Eu desconheço. Até literatura em português sobre isso, né? Qual é um livro de direção musical para é meio raro. Então esses trabalhos foram acontecendo. Eu era uma atriz que a minha formação é letras e música. Eu acho que letras e música juntos só pode dar teatro mesmo. Então foram aparecendo esses trabalhos, eu fui fazendo, e eu acho também que isso se deve ao fato de que na época o mercado para atrizes era bem mais fechado. Então, eu não era uma pessoa, como ainda não sou, dentro de certos padrões de beleza que eram muito glorificados e ainda são na época. Então eu ia fazer as gordinhas engraçadas, né? Nada contra, posso fazer, gosto, acho bem legal. Mas não só isso. Eu acho que quando você pega um tipo de pessoa e já coloca essa pessoa na caixinha do risível, uma coisa é engraçada, outra coisa é risível pelo tipo físico. Então, o gordinho sempre vai ser aquele ou aquela que a gente vai dar risada. Naquele momento me incomodava um pouco. E eu queria expandir, eu queria falar de qualquer coisa, eu não queria ter limitações dentro de um tipo físico para poder me expressar artisticamente, né? Então, os trabalhos foram me levando a isso, a fazer direção musical. Eu achava que o meu não foi fácil, porque é um terreno, inclusive, muito masculino, né? A direção musical, os maestros, os regentes. Então, fui abrindo picada ali, sabe? Bem difícil esse espaço para uma mulher. Mas e aí a carreira de atriz foi ficando um pouquinho de lado, porque foram aparecendo outros trabalhos com direção musical. Eu sempre gostei de escrever, fui escrevendo coisas, fui escrevendo para criança, fiz alguns trabalhos para criança, tive um trabalho que ganhou uma PCA chamado Menino Lua, que é um musical que apresentava Luiz Gonzaga para crianças, a música de Luiz Gonzaga para crianças. Então a carreira foi indo muito para esse viés da criação musical e da dramaturgia, né? E eu tenho trabalhado sempre com muitos atores e eu vou percebendo que eu consigo acionar, fazendo uma ponte entre as duas áreas, né, o teatro e a música, eu vou conseguindo acionar os atores, às vezes usando, eu brinco que eu falo musiquês e teatrês, né? Então, às vezes eu falo musiquês com músico, mas eu vou falar teatrês com ator e tal, mas eu consigo fazer, eu acho que por ter a experiência das duas áreas, fazer uma ponte. Então eu falei, será que eu consigo aplicar tudo isso que eu estou aplicando nas outras pessoas em mim? Será que eu consigo entender isso também como minha expressão artística novamente? E também eu acho que eu estava com vontade de escrever, eu escrevi coisas ali nesse texto chamado Denise, que tem a ver com uma linhagem feminina, sabe? Eu queria falar um pouquinho, eu acho que não é uma coisa só sobre mulheres, mas são 3 personagens femininas, né? Eu acho que eu Quais estava as com personagens? vontade. Desculpa. Então, não vou falar o nome porque tem uma, não vou dar esse spoiler. Então Tem tá bom. alguns spoilers aqui então que tá eu não bom. vou dar. Então, só para saber. Tem uma mãe, né? Que é uma pessoa mais ou menos da minha idade, que tem uma mãe, né? Essa mulher tem uma mãe e tem uma filha. Então, ela tem uma filha que tem episódios depressivos, muito sérios,
até o ponto de tentar realmente suicídio. Ela é socorrida, tudo, né, e ela volta, ela se trata, ela começa a melhorar dessa questão da depressão. E justamente quando ela está melhorando, que ela quer começar a caminhar sozinha, a mãe está muito superprotetora, porque a mãe ainda está muito traumatizada pela questão da filha ter tentado o suicídio. E aí a mãe dela é diagnosticada com Alzheimer. Ela é obrigada a cuidar da mãe e ela é abduzida pelos cuidados. Qualquer pessoa que tenha cuidado de uma pessoa idosa sabe que não é fácil. Ela vai cuidar da mãe no momento em que ela está muito preocupada com a filha. E aí, quando ela vai cuidar dessa mãe, né, na casa da mãe, ela tem que se mudar, obrigada. Ela sai da casa dela, deixa o marido, o filho e tal, e ela vai morar na casa da mãe. E cuidando da mãe, ouvindo o que a mãe fala, e mexendo nas coisas da mãe, ela vai reconstituindo uma história de vida da mãe que ela desconhecia. E que ela vai fazendo conexões com a própria história dela e com a história da filha. Então eu queria falar um pouco sobre isso, como essas cargas, tem gente que diz que é genético, né? Que no nosso DNA existe conhecimento impresso. Eu não tenho conhecimento para falar por assim, né? Não quero, mas digamos que é uma carga cultural ou uma carga familiar, essas heranças que a gente vai recebendo, às vezes de desamor, heranças de desamor que a gente recebe e que a gente passa e que às vezes a gente não sabe nem por que passou. Mas por que eu estou falando isso? Eu não acredito nisso. E aí, quando você consegue reconstituir uma história familiar, você entende e você, de uma certa maneira, se cura. Não sei se a gente cura totalmente, né? Mas você promove, eu acho que uma melhora, cura talvez seja muito, mas uma melhora de todos ao seu redor. Não é autobiográfico, não é. Existem elementos, mas tem elementos da sua família? Tem, de todo mundo. Tem minhas, de todo mundo, de várias pessoas que eu conheço. Mas eu queria falar de algo de um ponto de vista que fosse mais próximo de mim, da minha experiência particular. Então, aí nasceu o Denise. O Zé Henrique está dirigindo, generosíssimo, estamos fazendo Guerrilha na Raça. A Inês Aranha está fazendo a preparação de atores. De atores é ótimo, né? O elenco é ótimo, o elenco dessa peça é ótimo. É bom, ninguém briga. É muito bom. O Elias fez bastante, né? Elias fez bastante solo, né? É bom, o elenco não briga, né, Elias? Não, é ótimo. É ótimo, né? Você não tem que ficar esperando o colega que chegou atrasado, né? Você não discorda do seu colega de elenco, é muito bom. E o Rafa Miranda vai fazer a direção musical, Fran Barros faz a luz, enfim, a equipe do Núcleo Experimental. Né? E amanhã? É amanhã. E como que é, depois de algum tempo, eu sei que você participou como atriz no teatro, mas o solo sempre é uma coisa mais intensa, né? Mais inteira. Por que surge essa necessidade, depois desse percurso grandioso que você tem dentro do teatro? Obrigada pelo grandioso. É uma boa pergunta, sabe, Elisa? Eu acho que talvez seja um momento em que eu acho que a gente passa várias vezes isso na carreira e na vida da gente. Existem momentos que a gente precisa se apropriar de alguns espaços. Eu acho que existem alguns momentos que a gente precisa se apropriar de algumas falas. E eu acho que isso está acontecendo. Eu acho que é um desejo disso, sabe? De me apropriar. Eu já trabalhei no Núcleo Experimental como atriz, mas faz bastante tempo. Eu queria pisar de novo ali como atriz. E você escreveu pensando nisso? Você escreveu já sabendo que era você que ia atuar? Olha, não. Não, eu fui pensando em escrever uma história. Tinha alguns elementos dessa história que eu fui ouvindo. Existem histórias que a gente escuta e que deixam a gente, nossa, olha. Então eu tinha uma ideia para uma história, eu queria escrever aquela história. Mas ali, no meio daquela história, eu fui percebendo que era um espaço para eu colocar algumas questões das minhas percepções sobre a vida.
que eu queria colocar para fora. Eu acho que é o Oswaldo Mendes, né, que fala que a pessoa de teatro, o dramaturgo ou a dramaturga, é alguém que tem pressa de se comunicar com o seu tempo. E eu acho que eu tinha um pouco de pressa de me comunicar com o meu tempo, eu tinha necessidade. Eu fiquei muito tempo perguntando se eu devia fazer mesmo, porque às vezes a gente fala, será que eu estou fazendo pelos motivos certos? Será que é uma questão de vaidade, quero voltar como atriz e tal? Mas não, é uma questão de necessidade mesmo. E a gente sabe que quando a gente faz as coisas pelos motivos errados, os deuses do teatro não nos gostam, perdoam, né? eles não Eles não gostam. gostam muito. Então, acho que é uma necessidade de expressão, de dialogar com esse tempo sob um ponto de vista que seja um pouco mais íntimo, um pouco mais próximo de quem eu sou, mas com a ajuda dos meus pares. E isso, para mim, está sendo fantástico. Está sendo fantástico ver os meus pares, de repente, vindo e cuidando de mim, sabe? Tá sendo uma experiência. Ai, nem sei Sem se eu consigo precedentes, falar. né? Saber que são seus companheiros de jornada. Você vai andando ombro a ombro, mas de repente eles estão ali para segurar você, para te dar a mão e para segurar você. O teatro, ele nos dá uma sensação de pertencimento que não é deste mundo. Então, acho que realmente quem experimenta e que tem a vocação e a vontade, né, para seguir, depois que você experimenta isso, você nunca mais é o mesmo. Não dá. Então, eu acho também o teatro é uma experiência absolutamente. Eu acho lindo essa questão do solo, essa que vem da necessidade, porque às vezes você pode estar junto com os seus e às vezes nem todo mundo está pensando ou sentindo a mesma coisa ou querendo dizer a mesma coisa que você. Toda vez que surge essa necessidade, eu acho tão definitivo isso, sabe? De querer subir lá e dizer o seu olhar sobre o tempo que você está vivendo, que é muito particular, é seu, e isso não tem a ver com o ego. É de uma necessidade de querer contribuir, de querer E compartilhar isso, né? compartilhar, e é bonito isso. E bonito que todo mundo esteja ao seu lado nesse momento, né? Essa sua parceria com o Zé Henrique é maravilhosa, não só pelo resultado do que vocês produzem, né? Essa coisa amorosa, de amizade. É tão bonito isso. O teatro ele pode ser muito generoso, muito agregador, né? E muito sensível, né? É linda a história de vocês. Tinha que virar um filme. É tão bonito isso, que vocês produzem coisas tão lindas juntos e separados, mas é lindo isso. A construção do espaço onde todo mundo participa, onde todo mundo gera, né? E depois sai para o mundo e volta. Eu acho que tem que ter esse movimento mesmo. Eu acho que quando você está muito fechado num determinado local, eu acho que isso é suicídio artístico. Porque as coisas começam a ficar muito entrópicas. Né? E aí, quando você sai, você vai tendo outras referências do que você quer e até do que você não quer. Né? Então, quando você volta alimentado por experiências novas e alimentado por aquilo que você viu, que você fala assim, isso aqui não é para mim, isso aqui eu vou ter na minha casinha. Né? Como é bom estar na minha casinha. Né? E lá é a nossa casa, lá é o nosso espaço de investigação, de experimentação. Lá é o Eu tenho núcleo muita experimental. sorte. Bom, mas eu acho, de qualquer forma, esse olhar feminino sobre o nosso tempo é mais do que necessário. Sem nenhuma pieguice nisso. Acho que é importante a mulher pensar, né, a sua dramaturgia, né? Eu acho lindo isso, porque uma dramaturgia, mesmo a clássica, são esses homens que perpetuam, né, as suas angústias, os seus desejos. A dramaturgia clássica realmente. E a mulher pode até ser protagonista na dramaturgia, mas é ele pensando, né? Eu tenho uma. Eu gostaria que as pessoas não vissem isso como uma coisa só para mulheres. Teve uma época que falou assim, não, é sobre o universo feminino. É sobre a vida. Não, é um olhar sobre a vida. Tudo que a gente vai contar tem um determinado ponto de vista. Né? Esse é um olhar sobre a vida
de um determinado ponto de vista, do ponto de vista de uma mulher de mais de 50 anos. Nossa, Fernanda, eu tenho muito que te agradecer de ter vindo aqui, Gildo, contar essa história, e essa linda trajetória que você vai fazer também com a sua peça, com Denise, que estreia amanhã no Núcleo Experimental. Vamos ficar no Núcleo Experimental até 2 de outubro, de sexta a segunda. Olha só, pessoal da Segunda-feira, classe. ai que Segunda, porque os maravilha! amigos da classe querem assistir, É tá todo mundo maravilhoso. trabalhando. Eu adoro isso. Vocês fazem muito isso lá A no gente Núcleo Experimental. a gente faz muito espetáculo às segundas, tem um público muito bom, porque a gente também, a gente quer fazer para o público, e isso não é, tem gente que fala assim, vamos fazer uma coisa só para os nossos, não, mas a gente quer fazer para os nossos também, né? Ai, Fernando, olha, acabou o mês de agosto, com essa entrevista maravilhosa que você nos deu. Tive o prazer de já estar com você em Assassinato para Dois, um musical incrível. Quem sabe essa é uma volta um dia com ele aí, né, Céu? É, lindo. Lindo, né? E logo, logo vamos estar juntas de novo. Logo vamos estar juntas. Hashtag vem coisa boa por aí. Hashtag segredinho. Né? Mas assim, vamos estar juntos, que é um prazer imenso. O seu talento emociona, assim, porque realmente eu já vi coisas lindas suas que você fez com arranjo, como direção musical, como na dramaturgia, e eu só tenho a agradecer, né, Elias? A gente está aqui. Com certeza. Encerrando. Obrigada, espero que o teatro continue generoso com você, como você tem sido para as pessoas, que isso é um merecimento, o seu talento, sua disponibilidade. Então, tudo de bom para você. Elias, sou muito grata. Obrigada, vindo de você, que é um exemplo para a gente, né? Que é um exemplo de trajetória. Eu não gosto muito da palavra exemplo, mas que tem uma trajetória tão respeitável, no melhor sentido da palavra. Não é respeitável no sentido de moral, mas é do respectus. Res, do latim, é coisa, pectus no peito, é uma coisa que está no peito. O respeito, a sua trajetória está no nosso coração. Então, isso vindo de você, para mim é muito especial. Estou falando de verdade mesmo. Fiquei bem tocada. Obrigado. E eu queria falar só mais uma coisinha para mostrar que nós somos um ciclo, que nós vivemos num ciclo. Me fala uma peça que você gostaria de indicar para o público que nos assiste. Bom, eu vou fazer o auto merchan, né? Isso. Então eu vou indicar A Herança, do Metal Lopes, A Herança Parte 1, Herança Parte 2, que tem um elenco maravilhoso, que está sendo indicado agora pelo PCA como o melhor espetáculo. Marco Antônio Pâmio, também outro nome grandioso do teatro, está sendo indicado como melhor ator, dirigido pelo Zé também, uma história linda, 2 peças, olha só, né? Num tempo que a gente diz que tudo tem que ser muito rápido, são 2 peças de 3 horas e está lotado. E olha só, deixa eu contar uma coisinha. Nós tivemos o prazer e a honra de receber no primeiro programa, lá no início de agosto, a Miriam Meller e o Bruno Fagundes, que é um jovem produtor junto com o Zé Henrique de Paula. Está saindo agora do Teatro Raul Cortez, agora dia 3, mas vai para o Rio de Janeiro, que eu sei, e a intenção é de que vá para o Brasil inteiro. Tomara que consiga, porque todo mundo também merece ver a Herança. E logo, logo, Brenda Lee, o Palácio das Princesas, volta também. Fica de olho, logo, logo. Não se sabe aonde ainda. Tem que bater os martelos. Então vamos fazer o seguinte, fica procura de olho, aqui, ó. É isso. O canal, tem lá. Vai ter. É assim, ó. Para saber onde vai entrar a Brenda Lee, o Palácio das Princesas, acesse o www.canalmf.com.br, que vai estar lá em cartaz. É só acessar, ou as redes sociais, canal MF, @canalmf, aí vocês, tá? Um prazer imenso, obrigada, né? Que bom, que honra, eu né? Eu que agradeço, obrigada. E que o programa seja cada vez mais visto por todo mundo. Obrigada, Fernanda. Assim será. Ufa, que coisa, não? Que espetáculo, né? Não Terminar é o mês de agosto não é pouca coisa, não. Terminar o mês de agosto com a visita da Fernanda Maia, que essa grande atriz, é uma atriz e tudo, artista, né? Dá um orgulho fazer parte dessa tribo, né? É muito lindo isso. Queria terminar o mês agradecendo imensamente, né, a Selma Morente, que nos proporciona isso,
e a toda a equipe que está aqui. Olha quantas pessoas que estão aqui, que eu não vou citar nomes, mas vai subir, né, Nos créditos. Nos créditos, sobe todo mundo que está aqui. Agradecer imensamente a parceria aqui com a produtora BDS, né, uma parceria maravilhosa, e com o vinho VIP. É isso aí, né? Agradecer. E agradecer também o catering da Única. Isso. É. E vamos continuar, né, Célia? Vamos continuar. E agradeço Vamos, a vocês. animada, né? Agradeço muito. Acabou toda a ansiedade, você conseguiu Acabou. fazer um mês de programa. Olha, foi possível, hein? Foi possível. Não é? Que beleza. Obrigado. Não chorou, gente. Tem um minuto. Olha que coisa. Eu Ela choro, não chorou. Mas eu não costumo chorar. Não? Não. Ah, ih, caiu. Então é minha vez agora. Tá ótimo? Ai, que Modulou? nervoso. Olha, modulou. Modulou. Você é do samba? Isso, eu sou do samba. Você vai chorar. Você vai.